Gente, o da goiaba, que ela nunca comeu, vai comer pela primeira vez. Nossa, filha, essa goiaba tá espancando. Você vai gostar. Ela tem um cabelo aqui. Nossa, essa não sou muda. Eu só sentindo o cheiro. Tá gelado, tá vendo que ela soltou? Tá gelando. Ela querendo cuspir. Ih, a Eva não gostou. Você viu que ela não gostou? Ai, Eva, tira da boca dela. Tira da boca dela. Ela vai comer agora. Ela tá dando Só ânsia. você porque tá gelado? Ai, Eva, aí, ó. Olha isso. Ela tá engasgando com a semente. Não, deixa, ela vai soltar. Você tá azedo? Ela não gostou. Nossa. De Ela não goiaba. gostou de goiaba. Não acredito. É, realmente.